Have you ever wondered where your ideas come from? The content you watch, the movies you watch, the people you like. All these ideas they have an origin, and this origin is probably in the English language. Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, intermediate in Spanish, and a beginner in Japanese. And in this video, I want to showcase how the English language shapes the Brazilian reality and how you can take advantage of it. And not only that, but how you can learn the English language properly. So let's get started. Eu acho que, para exemplificar muito bem o que eu quero dizer aqui, as ideias que eu quero apresentar, nada melhor do que falar sobre o Flow e o Joe Rogan. Para você que não sabe exatamente o que eu estou falando, existe um formato de vídeo chamado podcast, que são basicamente pessoas conversando livremente. E esse formato, não sei exatamente a origem dele, mas o maior proponente hoje dele é o Joe Rogan, no mundo inteiro. E o Joe Rogan tem um podcast que pega normalmente aí 5 milhões de visualizações por episódio. E ele começou lá em 2009, se não me engano. E anos depois de 2020 ou 2019, algo assim, o Flow, que é basicamente a versão do mesmo podcast, só que brasileira, foi criado e originado pelo Igor e pelo Monark aqui no Brasil. E pelo fato deles terem sido pioneiros aqui no Brasil na língua portuguesa, eles se tornaram os mais relevantes na cena em determinado momento aqui no Brasil também. Então, uma ideia que começou e foi apresentada e crescida lá nos Estados Unidos tomou as suas vias até a cultura brasileira e moldou muitas vezes até a forma como a gente enxerga a política, o entretenimento e a cultura aqui no Brasil, porque foi um formato que realmente se espalhou por aí. Mas não é só isso. Os filmes que você assiste, eu ia falar the movies, né? Os filmes que você assiste, eles ou são diretamente traduzidos do inglês para o português, ou eles têm uma pessoa por trás que fala inglês e que tem as referências dos Estados Unidos para trazer, ou da cultura inglesa, para trazer aqui para o Brasil. Então, um exemplo muito claro disso é os filmes da Marvel, os filmes do Harry Potter, os livros do Harry Potter, os livros do Percy Jackson, enfim. As origens dos conteúdos que a gente consome geralmente ou são espelhadas ou trazidas diretamente da língua inglesa. E numa escala menor, pessoas como eu ou como o Vitor Romão aqui na internet também fazem exatamente a mesma coisa. E antes de contar a minha história, eu vou contar a história do Vitor Romão, que eu acho que é muito mais intensa e muito mais interessante. Se você não conhece, ele é um criador de conteúdo aqui do Brasil, e ele também é um editor de vídeo que edita vídeos para os estrangeiros, ou seja, existem canais no YouTube gringo que precisam de editores, ele é um excelente editor, ele edita esses vídeos de Minecraft, Roblox, se não me engano, e ganha em dólar por isso. E hoje ele tem mais de $1 milhão, de $1 milhão em faturamento. E eu, numa escala menor, eu consumo livros, entrevistas, vídeos, autores que propagam ideias sobre aprendizado de idiomas na gringa, e eu trago essas ideias aqui para o Brasil e as pessoas pagam para aprender comigo na minha mentoria. Inclusive, se você quer aprender inglês de uma maneira completamente natural e diferente do que se propaga por aí, o link da mentoria está na descrição. E eu, numa escala menor também, ainda menor do que a do Victor, não sou milionário, eu trago o conhecimento que mora na língua inglesa, traduzo ele e formato ele de uma maneira que o público brasileiro vai se sentir interessado e trago aqui para o Brasil. E muito do que eu trago é exatamente sobre como aprender um idioma. E agora, no começo do vídeo, eu te disse a importância de saber o idioma, você prestar serviço para a gringa, você ganhar em dólar, você trazer ideias, criar empresas aqui no Brasil, criar conteúdo. O Chico Moedas e aqueles caras, por exemplo. A ideia do canal Aqueles Caras é diretamente copiada de um youtuber gringo chamado KSI, com o canal dele Sideman. Se não me engano, é do KSI, posso estar incorreto nessa afirmação. Mas as ideias geralmente que dão muito certo e explodem muito aqui no Brasil, ou tem uma semente, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em algum lugar que fala uma língua inglesa ou espanhola, e são realmente espalhados que nem febre aqui no Brasil. Até cantores mesmo, as músicas brasileiras são espelhadas em músicas gringas, versões, covers,
E as próprias músicas gringas são muito consumidas aqui no Brasil, então só de ter essa ideia de como o nosso entretenimento e a nossa cultura está tão entrelaçada com a cultura da língua inglesa, você já começa a ter uma noção das oportunidades que você pode estar perdendo por não saber inglês. E como aprender inglês de fato, eu acho que é a grande questão. E eu vou começar contando um pouco sobre a preconcepção incorreta que as pessoas têm de como o idioma é aprendido e como ele de fato é aprendido. A primeira preconcepção incorreta é que a gente vai aprender o idioma da mesma forma que a gente estudou ele na escola ou em cursinhos de inglês. Então, vou dar um exemplo de uma regra gramatical aqui. No português, se você coloca des na frente de uma palavra, de algumas palavras, ela vai significar o contrário. Então, por exemplo, uma coisa é favorável quando ela te ajuda e ela é desfavorável quando ela te atrapalha. Algo é controlado quando está sob controle e ele é descontrolado quando não está sob controle. Esse des, ele é um morfema, ele é chamado de morfema. E existem diversos morfemas. E na palavra undesirable, por exemplo, eu tenho o morfema un, que significa exatamente a mesma coisa que o morfema des aqui no português, ou seja, o morfema un está dizendo que a próxima coisa que vai vir a seguir é o contrário. Então, desire é desejo. Então, undesire seria não desejar. E able, undesirable, esse able no final, ele significa que eu estou transformando o verbo desire, ou seja, a ação de desejar, num adjetivo, numa coisa que eu posso empregar um objeto. Então, um objeto ele pode ser desejável ou indesejável. Então, uma coisa que é undesirable é uma coisa que não é desejável. E é mais ou menos isso. Imagina você ter que saber tudo isso conscientemente para falar um idioma. Imagina você ter que sentar e estudar tintim por tintim dessa loucura toda para ser capaz de simplesmente se comunicar num idioma que uma criança consegue fazer com 4 anos de idade. Então, esse exemplo ele deixa muito explícito que existe uma confusão gigantesca de como as coisas se dão. Não é sentando e estudando essas regras que você vai se tornar fluente no idioma. Essas regras elas são uma descrição do idioma, tal qual as leis da física são uma descrição da natureza. Então, no mundo real, as pessoas estão se comunicando, o idioma está em uso. Então, hoje existe esse braço da linguística chamada linguística baseada em uso, que diz que a língua ela surge do uso mesmo que ela tem no mundo e ela vai se moldando tal qual as dunas de areia se moldam no deserto, mas nunca deixam de ser dunas. Então, existe um aspecto imutável e existe um aspecto mutável. E as palavras mutáveis, como por exemplo a palavra tweet, surgiu do nada. A palavra veio de origem da empresa Twitter, né? E o Twitter, você é capaz de postar um tweet, você é capaz de dar um retweet, ou seja, você retweetar o que uma pessoa tweetou, ou você pode falar algo que é extremamente tweetável ou tweetable, e as pessoas querem falar aquilo no Twitter, se faz sentido o que eu falei. Então, palavras podem ser criadas e a linguagem ela é baseada no uso mesmo. E entendendo isso, a gente começa a migrar para as ideias de como aprender de fato o idioma. E quem foi o proponente principal, o cientista que mais descreveu como eu posso dizer, com acurácia, com precisão, uma forma muito eficiente de aprender o idioma, é um cientista chamado Stephen Krashen. As ideias não são originais dele, mas ele formalizou as ideias de comprehensible input, ou seja, de entender mensagens em inglês, vão fazer você aprender a língua inglesa. O que ele quer dizer com isso? Tem uma demonstração que eu sempre dou aqui no canal, que é a demonstração do comprehensible input no método direto. Então, é você entender exatamente o que eu vou falar, sem necessariamente conhecer as palavras que eu estou falando. Então, vou dar o exemplo do método direto agora, peço que você preste muita atenção na imagem e no som. This is my shirt. My shirt. This is my shirt. This is my beard. My beard. My mouth. This is my mouth. My mouth. Mouth. This is my mouth. This is my nose. My cheeks. My eyes. One eye, two eyes. One eye, two eyes. Então, essa é uma demonstração de como você pode entender mesmo sem ter conhecimento prévio. Isso aponta o quê?
que o significado, ele não necessariamente ele está preso às palavras. Ele é algo à parte. E aí a gente entra em umas ideias meio filosóficas de signo, significado e referência, é, que, na minha opinião, são muito legais. E eu vou tentar contar elas para você aqui de uma maneira que faça sentido e que te convence de que aprender o idioma pode ser possível sem mesmo você estudar ou ler aquele idioma de maneira alguma. Então, eu posso falar que eu tenho um gato, ou que um gato é possuído por mim, ou eu posso falar I have a cat, ou eu posso falar eu tenho um gato, e tudo isso vai apontar para o mesmo significado, que o significado é eu tenho um gato. Então, não necessariamente o significado mora na forma, ele é a parte da forma. A linguagem talvez seja só uma maneira que a gente usa para acessar o significado. E vão ter pessoas que vão discordar dessa ideia, mas para mim é uma ideia que faz muito sentido. Eu consigo ver como a gente pode fazer essa tríade entre o significado, as frases e as referências daquilo no mundo. Então, por exemplo, tem um sofá atrás de mim, ou um couch, eu estou apontando para um referencial de sofá. Então, existe o conceito de sofá e existe uma referência desse conceito perfeito de sofá aqui. E tem um outro sofá aqui do meu lado. Então, existem múltiplas referências de algo que é um conceito abstrato que Platão diria que seria uma forma. Enfim, você consegue entender coisas mesmo que você não tenha o conhecimento das palavras, porque o significado ele não mora nas palavras. As frases, elas apontam para um significado terceiro. E uma vez que você foca nesse significado terceiro, você consegue absorver de maneira inconsciente todas essas estruturas gramaticais, como eu expliquei da morfologia e dos fonemas e das coisas que eu falei aqui do undesirable, do indesejável, do desfavorável. Todas essas ideias você absorve elas de maneira natural e intuitiva. Você não precisa ser um gênio para fazer isso, você não precisa ser uma criança para fazer isso. Você pode ter 80 anos, desde que você faça uma imersão da maneira correta no idioma, utilizando-se de comprehensible input, você vai aprender a língua. E essa é a ideia que eu propago aqui no canal. E para mim foi a maneira que eu aprendi inglês, a maneira que eu aprendi espanhol, estou aprendendo, né? Não sou fluente em espanhol. Estou começando a aprender japonês. Infelizmente eu tenho muito pouco tempo para dedicar ao japonês, então na semana eu acabo dedicando talvez 1 hora só para o idioma, o que é muito, muito, muito pouco, não é nem perto do suficiente para chegar à fluência. Mas no espanhol eu acabo dedicando um pouco mais de tempo, porque é uma decisão, né? Qual a língua que eu quero aprender mais rápido e para hoje, para o momento atual, na minha opinião, faz mais sentido é me dedicar mais ao espanhol. Então eu acabo me dedicando e colocando mais tempo e mais esforço nesse idioma. E espero que isso tenha clareado que é possível sim você aprender o idioma sem necessariamente estudar ele. E uma das formas que você vai fazer isso, e para deixar uma dica extremamente prática aqui no final, é utilize-se do método direto. Existem vídeos infinitos no YouTube de Comprehensible Input in English. Assista todos esses vídeos, eles são mais ou menos parecidos com a demonstração que eu fiz aqui. E se utilize de horas e horas e horas desse tipo de conteúdo para esses pequenos contatos que você tem com significado através da forma em inglês se tornem eventualmente num uso, num idioma, numa estrutura mental gigantesca dentro da sua cabeça, que é o inglês, e que as regras, o léxico, ou seja, as palavras, tudo vão vir de maneira gratuita se você utilizar essa técnica por tempo suficiente. Basta ter fé. É isso. Um abraço.